No nome de Jesus. Amém. Ainda de pé? Leonardo, fica à vontade. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio estar aqui. Então, desde já te agradeço, pastor Moisés. Irmãos, podem se assentar, em nome de Jesus. Eu queria trazer um abraço do pastor Arildo. Eu faço, como já foi mencionado, eu sou membro da primeira Igreja Batista em Éden. A Igreja Batista em Éden é uma igreja que, durante muitos anos, já desde o tempo do pastor Anuda, né? Eu soube que tinha alguns irmãos aqui já foram de lá, além do pastor Moisés. Quem é que foi lá da primeira de Éden? Olha só, sequestraram todo mundo aqui. Então, assim, uma característica da Igreja Batista de Éden, que lá tem surgido muitos líderes, já surgiram muitos pastores. E a primeira Igreja Batista de Éden, ela tem uma característica de preparar pessoas para servir em outros lugares. E não é isso, eu fiquei muito feliz que eu cheguei cedo, olhei aqui missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Hoje ela atende mais de 30 frentes missionárias e dá mais de 50 pessoas que a igreja sustenta. Então, assim, a igreja de Éden, ela tem um contato, tem tido, eu estou falando isso porque para os irmãos entenderem, o irmão falou assim, o pastor está ficando doido, não sei, só tem batista, mas assim, nós temos um projeto lá chamado Atitude Radical, aonde não tem assim, não sei, alguém aqui já fez Atitude Radical? A irmã? Então teve uma vez que nós contamos, tinha mais de 60 igrejas diferentes trabalhando no final de semana. Então tinha lá a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Neopentecostal, Tradicional, e o bom disso tudo, além do Atitude Radical, nossa igreja lá, ela trabalha com encontro de casais, que também reúne várias igrejas, e uma coisa que eu fico maravilhado, e uma coisa que a gente devia explorar mais, é a união das igrejas. Porque quando o povo de Deus se reúne, independente de denominação, independente de igreja, Deus faz coisas maravilhosas. E eu creio que a gente está passando por momentos difíceis no Brasil, né? Tudo diz que vai dar ruim, mas a solução não está em político, a solução está na Igreja de Cristo. A solução está em nós, porque nós somos a igreja. E me foi passado assim um tema, permanecer firme, revestivos para permanecer firmes. E eu não vou usar diretamente esse texto que é em Efésios, que é um texto que eu amo, porque o livro de Efésios, o começo dele mostra quem nós somos em Cristo. E o final dele é como nós devemos viver em Cristo na prática. Só que o texto que eu vou falar hoje vai ser lá em Lamentações de Jeremias. E eu vou explicar por que eu tenho vou usar isso. O Lamentações de Jeremias, quem foi Jeremias? Foi um profeta que profetizou. Ele, antes de ser formado, ele já foi escolhido por Deus. E durante 70 anos, ele foi usado por Deus para poder alertar o povo. Olha assim, ó, se conserta, senão vai dar ruim para vocês. A nossa linguagem do Rio de Janeiro. E ele, durante muito tempo, ele profetizou. E o Jeremias foi conhecido como profeta chorão. E durante muito tempo, Jeremias chorou que o povo foi levado cativo. Ele profetizou. Então ele era podemos dizer assim, um profeta que foi muito frustrado, porque ele levava a mensagem, mas o povo não ouviu, e o final, creio que os irmãos conhecem a história, e ele passou por momentos muito difíceis.
E eu vim trazer essa palavra porque recentemente eu também passei por um momento muito difícil. O ano de 2025, eu vivi um processo com o meu pai. Pastor Moisés conheceu meu pai, né? Meu pai veio a falecer em outubro, mas desde o início do ano eu tive que trazer ele para minha casa. Ele foi acometido com Alzheimer, então assim, quem já viveu com uma pessoa que tem Alzheimer, e quando afeta o corpo todo, começa a dar ruim. Então assim, foram momentos difíceis. E uma das coisas que no início, e falo no início nem antes da doença, eu perdi um tique exatamente da mesma forma. O Alzheimer foi acamado, foi defiando, defiando. E eu orava a Deus. Eu orava assim, Deus, não permita que eu veja meu pai passar pela mesma coisa que o meu tio passou. Eu cheguei a ponto, o meu tio e meu pai, eu fui criado no mesmo quintal. Imagine se aquele tio que é um pai. Meus primos, como irmãos. Então, eu não sei quantos já foram criados assim em família, mas a minha família é uma família muito unida, muito alegre. Então, quando você vê um ente querido passando por um processo, você sofre. E eu orei a Deus, Deus, não permita que eu veja meu pai passar por isso. Só que meu pai passou. Aí vem o primeiro questionamento. Por quê? Por que eu estou passando por esse dia mal? Só que uma das coisas que me doía é porque o meu pai, eu não sei quantos conheceram, o irmão Lorival, não sei se vocês conheceram, quem foi de Éden, o meu pai era um homem assim, homem de Deus, pregador, evangelista, foi uma pessoa que arrastou muitas pessoas para nos pés de Cristo. Então, quando você olha para aquele homem de Deus, passando pelaquele processo, a pergunta que vem como ser humano, Deus, por quê? Um servo teu passando por isso tudo. E quando a gente lê Jeremias, eu vou estar lendo agora, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção como estava a alma de Jeremias. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. É um texto bastante conhecido. A partir do versículo 1, diz assim, olha, preste atenção como estava a alma de Jeremias. Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim de vez pós vez. O tempo todo, fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse e quebrantou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como que há muitos morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atuou-me a pesadas correntes. Mesmo quando eu clamo e grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele me impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como o urso à espreita, como o leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixou-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com a flecha da sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fazem-me comer ervas amargas e fartou-me de mel. Quebrantou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição e do meu delírio, na minha amargura e no meu pesar. Quando a gente olha disso, o verso 20 diz assim, lembro de tudo isso dentro de mim e a minha alma desfalece. Se você olhar para o
que Jeremias escreveu, que é o profeta chorão, ele é um homem que estava em depressão. Ele era uma pessoa, no momento, infeliz. Jeremias, só que ele era um homem de Deus, um profeta, um crente. E a primeira coisa que eu quero colocar com os irmãos aqui é que crente, homem de Deus, passa por problemas. Ninguém está isento de problemas nesse mundo. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então, Jeremias, ele, na sua dor, e é normal quando a gente está na nossa dor, questionar. E isso não é motivo de sentir culpa. É do ser humano. Deus, por quê? Foi a mesma coisa que eu falei: Deus, por que isso? Destacando aqui que Jeremias era um profeta, e uma das maiores frustrações dele era que o ministério dele foi para alertar o povo. Imagine só, imagine que pastor Moisés, pastores de vocês, prega, fala, e não tem ninguém que põe em prática. É questão de até questionamento. Deus, será que eu estou fazendo a tua vontade mesmo? Será que eu estou falando da tua palavra? Mas uma coisa é certa. Um profeta, ele tem que fazer aquilo que Deus manda. O resultado, a gente não tem que olhar para resultado. A gente tem que estar olhando se a gente está fazendo ou não a vontade de Deus. E isso cabe a todos nós. Deus manda fazer, Deus nos instrui, e a pergunta que eu tenho que fazer para mim: eu estou de acordo com a vontade de Deus? Eu estou vivendo os propósitos de Deus na minha vida? Talvez tenha pessoa aqui que está passando agora pela mesma crise de Jeremias e a mesma crise que eu passei. Não sente paz, tudo está errado e parece que Deus nos abandonou. Esse questionamento, no meu caso específico, ele durou muito pouco mesmo. Eu não chegava assim, questionar Deus direto. Deus, por quê? Eram meus pensamentos, por quê? Mas só que os meus pensamentos eram o seguinte, um dos meus questionamentos: meu pai era um homem de Deus, era um homem ativo na igreja, não só na igreja, muitas pessoas conheciam meu pai ali em Éden. Então a questão, eu perguntava assim: Deus, foi a pergunta que eu fiz para Deus: Deus, qual é ainda o propósito do meu pai estar vivo? Porque, particularmente, assim, meu pai era a mesma coisa, eu aprendi isso com ele, meus tios. Eu lido muito fácil mesmo com a morte. Assim, eu não é pesar para mim a morte. Pelo que eu aprendi, e creio que nós devemos ser assim. Porque eu aprendi também que a morte é um momento egoísmo nosso. O ente está doente, mas a gente quer que ele fique junto, quer que fique com a gente. Mas nós que cremos em Cristo, nós temos uma pátria celestial. E a Bíblia diz o seguinte, que há tempo para todas as coisas. Desde lá do ventre da minha avó, Deus já tinha proposto um dia do meu pai partir. Só que tem um detalhe também que aí eu entendo muito bem. Quando eu vi meu pai assim, eu falei assim, pensei também: pai, pensei igual se eu tivesse, eu tenho uma conversa, conversando com meu pai, mas só em pensamento. O senhor também está assim porque também o senhor não se cuidou. Deus tem uma data exata para cada um de nós. Só que tem pessoas que antecipam isso, porque não vive, não trata da saúde. É igual um exemplo, a pessoa ali deu um infarto, 40 anos. Aí tu vê o histórico de saúde dele, não se cuidou. Aí você acha que foi da vontade de Deus que ele morreu com 40 anos? Então tem coisas que Deus permite.
Tem coisas que Deus permite. Você que está aqui, Deus tem uma data exata que ele já marcou na agenda dele, que você vai deixar esse mundo. Porém, faça por onde? Se cuide da saúde. E meu pai não se cuidava, meu pai não bebia água. E ele teve Alzheimer. O Alzheimer eu descobri pesquisando, eu sou muito ligado à área da saúde, que Alzheimer é uma diabetes tipo 3. É diabetes, o cérebro começa a dar pane. Então, aí, o que fez ele ter Alzheimer? Às vezes não é nem culpa dele por falta de conhecimento, porque hoje é tantas informações, o que é alimento bom, o que é alimento ruim, e a gente, assim, se você não procurar no lugar exato essas informações, você também está se contaminando e você não sabe. Então, primeiro, existe um tempo determinado para cada um de nós. E quando a gente, voltando ao nosso tema de que nós passamos, muitas pessoas, quando passam por dificuldade, a primeira coisa que a pessoa faz, muitos deixam de seguir a Deus, começa a questionar Deus. Deus, eu sou teu servo, te servi. Aí começa a dar a credencial, não, eu fiz isso, aquilo, e por que eu estou passando por isso? Então, dificuldade, e a gente pode ver claramente na Bíblia, muitas dificuldades que nós passamos é para o nosso crescimento. Só que tem dois tipos de sofrimento. Uma, aquela que a gente planta, e aquela que a gente não planta. Aquela que a gente planta, a gente sofre consequência, porque existe uma coisa que é o seguinte, a lei da semeadora. Tudo que o homem planta, ele vai colher. No caso de Jeremias, assim, ele não plantou isso. Porém, tem uma coisa que vale alertar para todos nós, por decisões coletivas, todos sofrem. Quer ver uma coisa? Eu não vou falar disso. A política. Você pode votar em um, votar em outro. Aí, quem está liderando a gente só faz coisa ruim, estou sofrendo por isso, mas eu não votei nele. Mas o coletivo, a maioria votou. Está sofrendo. Então, as escolhas coletivas também têm consequências. Nesse caso aqui, Jeremias, ele não estava colhendo o que ele fez, mas o povo que era ele, os irmãos deles fizeram. Foi não obedecer a Deus. E a pergunta que eu vou deixar para a reflexão agora, o que você tem plantado? O sofrimento que você possa estar passando hoje foi escolha tua ou não foi escolha tua? É consequência daquilo que você plantou ou não é a consequência? Quando nós plantamos, nós temos que ter a hombridade de falar assim, eu estou passando por isso porque eu mereço. E quando eu não plantei, eu tenho que olhar assim e perguntar a Deus, Deus, o que tu queres me ensinar em relação a isso? Qual é o propósito dessa coisa que eu estou passando nesse momento? E foi isso que eu fiz. Deus, o que o Senhor quer ensinar comigo? O único questionamento que eu fiz em pensamento foi, Deus, por que meu pai ainda está passando por isso? E Deus falou claramente ao meu coração, falou assim, não tem a ver com o seu pai, tem a ver com você, eu. E nesse período que eu passei por essas dificuldades, vendo ali literalmente meu pai definhando, aí depois eu entendi, meu pai, ele está com Alzheimer, ele não está nem sofrendo, ele não está sentindo o sofrimento dele. Mas o que me doía era ver ele naquele estado. Meu pai ativo, ele foi atropelado uns anos atrás, ele com a bengalinha dele, ele andava e tudo com a dificuldade, fazendo a obra. Então, quando você vê, vou usar um termo aqui, um homem guerreiro na causa, e você vê ele parado, isso causa um espanto dentro da gente.
Só que Deus falou assim: você pediu para não passar por isso, mas o meu propósito na sua vida é muito maior. E é no tempo das aflições que a gente cresce. Só que no caso de Jeremias, qual era o problema de Jeremias? Jeremias, o texto que eu li, em quem que ele joga a culpa? Ele joga a culpa em Deus. Deus, você fez isso comigo, você fez, me abandonou, e começou a descarregar para Deus. Então o problema de Jeremias estava desde quando ele abriu os olhos. A forma que você enxerga a situação é a forma que você vai viver. A Bíblia fala, se os seus olhos forem ruins, né, tudo vai ser ruim. Se seus olhos a luz, tudo vai ser luz. Se nos seus olhos a treva, todo o corpo vai ser trevas. Eu trabalho, assim, profissionalmente, eu trabalho na área emocional. Depressão, ansiedade, eu trabalho nisso. E todos, sem exceção, que têm depressão, que têm ansiedade ou qualquer outro transtorno, tem uma causa raiz. Pode ser um abandono, um abuso, ou qualquer coisa que aconteça de ruim. Porque o nosso cérebro aprende de duas formas. Um alto impacto ou por repetição. Aquilo que vai se repetindo, a gente vai aprendendo e aquilo se torna. Nós não temos controle nas emoções. Aconteceu, veio a emoção. Mas o sentimento que eu dou naquela emoção, eu tenho controle. E a nossa tendência, nosso cérebro, é sempre olhar a coisa negativa. E creio eu que isso é por causa do pecado. Deus não nos criou assim, mas por causa do pecado, nós fomos desconfigurados daquilo que Deus criou. Então, quando acontece uma coisa ruim, a tendência nossa é sempre olhar a coisa ruim. Não olhar, aconteceu qualquer coisa, independente de ser ruim ou não, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente faz uma leitura, sim ou não? Quer ver, alguém aqui tem medo de barata? Tem medo de barata, irmão? Vamos fazer uma pergunta lógica. Logicamente, tem lógica ter medo de barata, que é um inseto que está fugindo de você? Agora, por que a irmã hoje tem medo de barata? Porque no cérebro dela tem um registro que aquilo é um monstro. Aí desperta o gatilho, né? Adrenalina no corpo e ela só vê um monstro. Aí nem raciocinar direito raciocina. Não é isso, irmã? Eu conheço uma irmã, amigona minha, com a bebezinha dela de colo, ela viu uma barata, ela jogou a criança na cama. Perde a racionalidade. E como a gente trabalha isso? Só tem uma maneira, se você parar para refletir e mudar aquele pensamento. O caso de Jeremias estava nele no acordar. Quando ele acordava, ele olhava para a dor dele, que pela narração que ele falou, né, pela escrita, que até a pele dele doía, porque dói. O emocional faz doer todo o corpo. Eu, com toda a minha especialidade, todo o meu conhecimento, o meu corpo sofreu. Eu tive pressão alta, tu acredita, irmãos? Olha que a minha pressão sempre foi 11/7, 12/8, a vida inteira. Por quê? Além do físico, né, o corpo sofre uma pressão, aí a tensão toda hora ali, e o corpo responde. Se você não parar e resolver isso, aquilo você passa a vida inteira sofrendo. Então tem muita gente que está sofrendo hoje, foi por causa, às vezes, um abandono de um pai, foi um abuso que aconteceu, e a pessoa até hoje está nesse loop sofrendo, olha só, olha só, olha só.
Foi o que Jeremias fez, ele perdeu a racionalidade de quem ele era. E a forma de Jeremias pensar, olhar, visualizar a situação, fazia ele sofrer. Só que Jeremias, quando ele parou para pensar, Deus fez isso tudo comigo, mas tem uma coisa aqui, que é o seguinte, a partir do versículo 21, olha o que Jeremias fez. Qual foi a virada de chave de Jeremias? Como, através dessa dor, Jeremias passou a permanecer firme. Versículo 21 diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode me dar esperança. E algumas versões dizem: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E Jeremias, ele começou a pensar, a refletir daquilo que trazia esperança para ele. Então, aquela visão que ele tinha com Deus, que Deus era mau, Deus fez isso, ele caiu em si e falou assim: não, mas Deus não é assim não. Aí, no versículo 22, olha como a linguagem, o falar de Jeremias mudou. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação no Senhor. Olha a virada de chave. Aquele homem que estava se lamentando, se colocando como vítima. Ah, coitadinho de mim. Olha, não é isso não. Eu tenho um Deus que a misericórdia dele é sobre a minha vida. A esperança dele renova a minha vida. A forma que você olha a circunstância muda o teu cenário. Só que tem o seguinte, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas como trazer à memória uma coisa se você não tem experiência, se você nunca viveu aquilo? Ele diz, olha só como ele fala de quem é Deus. Deus é misericordioso. Ele diz também que Deus é fiel. A misericórdia do Senhor renova cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele só pôde trazer à memória isso e dizer que Deus é bom porque ele já teve uma experiência com Deus. Você não pode trazer à memória quem é Deus se você nunca teve uma experiência com Deus. É possível trazer a memória daquilo que não viveu? Não é possível. Aí a primeira coisa que eu quero falar para você em relação a isso. Primeiro, se você está passando por uma dificuldade, está doendo, dói, lembre-se de quem você é em Deus. Nós não vamos ler, mas eu desafio os irmãos a ler o capítulo todo de Efésios. Que Efésios começa lá, que todas as bênçãos do Senhor, Ele já nos liberou em Cristo Jesus. Ele diz lá que tudo que nós somos em Cristo. Diz lá também no início do primeiro capítulo, que potestade, nós estamos acima da potestade, mundo espiritual, em Cristo nós estamos. E lá no final ele diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Ou seja, no início do capítulo ele diz que nós já estamos em Cristo, acima de tudo isso. Ou seja,
a guerra que é espiritual, em Cristo já está vencida. Mas só sabe isso aquele que vive com Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele não morreu somente para te salvar. Se ele morrer só para nos salvar, aceitava Jesus, já vai para a glória. Mas nós temos que viver aqui na terra. E é no poder dele que nós vencemos tudo. Porque nele nós estamos acima de tudo. Aí você, sabendo disso, quem é você em Cristo? Aí você vai olhar para a circunstância, aí você vai dizer assim: Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é fiel. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Somente aquele que tem experiência com Cristo declara isso. Ao outro ponto. E aquele que não tem experiência com Cristo? Aquele que nunca experimentou da graça de fato. Eu não estou falando de salvação. Estou falando de desfrutar de Cristo aqui na terra. Porque o pastor Arildo, ele fala muita coisa. Ele fala, tem gente que vai entrar no céu com um pescotapa. Entra aí. Só porque você aceitou Jesus. Mas na terra não viveu, não desfrutou daquilo que Cristo na cruz deu para ele. Infelizmente, se você olhar para as nossas igrejas, todas, sem exceção, não tem denominação nada, a maioria das pessoas não vivem aquilo que Cristo conquistou na cruz. Não vivem. No meio da dificuldade, não podemos duvidar de quem é Deus. No meio da dificuldade, não podemos esquecer de quem é Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos refletir, pensar, né? Meditar na palavra do Senhor, não é isso? Davi fala meditar é justamente isso, porque quando a gente medita naquilo quem é Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas, no meio das dificuldades, você pode estar sofrendo, mas você sabe qual vai ser o fim. E o fim é o consolo de Deus. Alguns momentos, eu orei assim, Deus, leva meu papai. Ele está sofrendo muito. Eu não me importava mais comigo, assim. Porque quando, não sei quantos irmãos já passaram com dificuldade de doença familiar, assim, os primeiros 10, 15, 20 dias é dolorido, mas depois você acostuma com aquilo. Você vai acostumando com as dificuldades. Então, aí você fala assim, vê o quanto você é forte em Deus. Meu tio passou por isso, eu não quero passar por isso. Mas Deus falou assim, tu vai passar por isso. Você é uma pessoa que hoje cuida de pessoas. Tantas pessoas que eu já ajudei, fui canal para poder superar o luto. Mas eu nunca tinha passado por um luto marcante. Passei lá pela minha avó, era adolescente. Mas aquele luto assim de pai, mãe, aquela dor assim, eu nunca tinha passado. E eu confesso aos irmãos que nesse período Deus foi me trabalhando. E é nesse período que eu já fazia, mas eu busquei mais a Deus, pedi a Deus ali, e Deus vai trabalhando. E no processo do meu pai, mesmo naquela dificuldade, já carregava comigo, e isso cada vez mais se acentuou. Agradecimento. Irmãos, quer passar por algo com dificuldade? Agradeça a Deus pelo que Ele é, porque Ele já fez na sua vida. Agradeça por tudo. Eu agradecia todo dia pela vida do meu pai. Deus, obrigado pela vida do meu pai.
E quando, nos últimos dias dele, que ele estava assim bem, ia para o hospital, vinha SAMU, ele foi morar dentro da minha casa, aí nos últimos 15 dias dele, ele estava assim totalmente apagado, era feito vegetando, né, que fala, né, vira para cá, cama para cá. Eu olhava assim para ele e eu agradecia a Deus, Deus, obrigado. Só que tem um detalhe, nesse meio do processo, uma das coisas que, assim, quem conheceu o meu pai era gente boa, muito gente boa. Sim, meu pai era brincalhão que nem a mim, né? A pessoa mais velha teve esse privilégio de conversar com meu pai, viver. Então, assim, só que o meu pai, mesmo ele me ensinando, meu pai me ensinava assim, ele não era de falar. Era como exemplo. Tantas vezes, já veio da minha avó também, eu via meu pai lá lendo a Bíblia, preparando a mensagem, assim. Ele não, só que um período disso, assim, ainda mais na área que eu trabalho, eu vi, eu nunca tive momentos com meu pai. Por que nunca tive? Meu pai veio da roça, né? Eu creio que quem é mais velho aqui passou por isso. Qual era a missão dos nossos pais? Trabalhar muito para dar o melhor para os nossos filhos, não é isso? Meu pai jogava muita bola, eu jogava muita bola. Eu amava futebol, eu jogava bem mesmo. Meu pai era camisa 10. E o nome do meu pai era Lorival, né? Então eu era o Lourinho. Olha, o Lourinho joga muito. Só que meu pai, ele nunca me acompanhou num campo de futebol. Sabe o que é aquela criança que os pais estão lá e você olha para o lado e não tem nem... Cadê meu pai? E quando tinha os torneios, né, assim, tinha pais, eu vou comprar chuteira para você, os pais das pessoas, não, tipo assim, aí a ponto de eu fazer aqui no Campo do Éder, eu ia falar aqui, mas é para lá para o Campo do Éder, o Madureira, fiz teste, ó, apareça com seu responsável lá em Conselheiro Galvão, leva assim. Por ver aquela visão do meu pai, eu nem pedi meu pai para ir comigo. Lembra que eu falei que a visão de quando acontece uma coisa, aquilo que a gente interpreta leva para a vida, sentimento? Eu tive um problema sério com meu pai, eu não sabia. Quando eu falo, não é que tinha raiva, não tinha, não. Tipo assim, algumas etapas na minha vida, algumas situações, eu vi que foi afetada por causa disso. Assim, como diz na linguagem terapêutica, eu fui bloqueado por muitas coisas. Só que esses últimos tempos, de março a outubro, que eu vivi com meu pai, eu vivi coisa com meu pai que eu abraçava, dançava com meu pai assim, cantava, assim, orava, pai, coisas que o pai Lorival não teve com o Leonardo criança. Nesse momento, eu fui o pai dele, eu tive o privilégio de ter ele como uma criança. Porque quando fica idoso, é uma criança que a gente cuida assim, igual a criança, não é isso, pastor Moisés? Vira criança. Aí meu pai, assim, eu beijava ele, era aquele assim, para de beijar os homens. Quando dava aquele repentinho. Só que era maravilhoso. No meio da dor, eu tive o privilégio de tratar muitas coisas que me traumatizaram durante a infância e eu nem sabia que era trauma. Aí eu trouxe a memória e disse, Deus, por isso que eu agradeci muito a Deus por esse período que eu estava com meu pai. E como eu disse para os irmãos, já encerrando já, revestido para permanecer firmes, uma das coisas que eu aprendi, passar na dificuldade, eu já falei aqui, vou falar de novo, é sobre agradecer. O dia que meu pai foi para o hospital e não volta mais. Eu fui a SAMU levou, fui com o carro atrás para poder, minha esposa foi na SAMU e
eu botei uma música, e a música dizia assim, eu não sou cantor, eu sou até músico, mas cantor não sou. Mas é uma música muito antiga, é aquela, vai, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E estava cantando assim, eu botei assim, estava cantando, e eu fui numa paz, meu pai foi sexta, ele foi para lá numa quinta noite, já quase meia-noite já, para sexta-feira. No dia seguinte eu fui lá, já cheguei lá, o pessoal do hospital até sabia já. Chegava lá, olha, deu entrada na vermelha, porque não adianta ficar esperando. Eu já ia, dava meus dados lá e voltava para casa, porque não adiantava ficar esperando. Fui no dia seguinte, a médica, olha, não tem jeito. A gente só está dando morfina, está passando por isso, ele não está sofrendo, só está esperando. Aí foi no domingo, no sábado, meu irmão foi lá. Aí ele entrou, ó, mesma coisa. Aí no domingo eu fui lá. No domingo amanheceu, eu estava assim, resfriado. Na verdade, eu estava com uma alergia muito forte. E eu falei assim, eu não vou lá no domingo. Meu irmão mora longe e eu fui para lá. Melhor, eu não fui. Só que eu tenho uma sobrinha que trabalha lá e ligou para ela, tiraram o seu pai da sala amarela, que é a UTI, né? A vermelha é emergência e joga para amarela por tratamento intensivo. Só que no dia anterior tinha falecido um senhor, meu irmão quando foi, e avisaram a família na hora da visita. Aí eu pensei comigo assim, estão esperando eu chegar lá para poder avisar, né? Aí eu fui lá. Aí eu cheguei na recepção, falei assim, não, porque falaram que meu pai saiu da amarela, não sei o quê. E aí, qual é o nome dele? Não, ele ainda está na amarela ainda. Aí a moça virou assim para ele e falou assim, para mim, já tinha passado o horário da visita. Você não quer ver seu pai, não? Eu falei, não. Porque eu já estava assim, já tinha orado a Deus, já estava tranquilo, eu só estava esperando. Aí ela insistiu, não, eu te dou uma máscara. Aí eu fui lá, aí vi lá quietinho, com aquela respiração. Aí eu olhei assim, aquele quadro, entrou eu e minha esposa. Aí eu cheguei no ouvido dele, falei, pai, eu não sei, orando, o que está te prendendo aqui. Agradeci pela vida dele. Falei assim, ó, muitas pessoas chegaram no céu, estão no céu agora, porque o Senhor pregou a palavra. Então, pai, vai se encontrar com a minha avó, vai se encontrar com os teus irmãos. Descanse em paz, pai. O Senhor já cumpriu a sua missão. Aí eu orei e muito em paz. E sabia assim, foi a última vez que eu vi meu pai. Eu cheguei aí falei assim, ó, você tem que voltar aqui porque o lençol molhou, não sei o quê. Aí, não, eu vou voltar. Eu fui em casa, aí a minha filha, eu quero ver meu avô. E nesse processo, uma das coisas que assim, eu estava pedindo é pela minha filha. Minha filha, ela sofreu muito. Melhor, eu pensei que ela ia sofrer muito. Ela já estava conformada, eu vou perder o meu avô, já partiu. E toda vez que meu pai ia e voltava para casa, minha filha sofria, porque ela via o quadro dele. Aí ela falou assim, eu quero ver o meu avô. Aí ela entrou sozinha, deixaram ela entrar. E aí, filha? Não, fui agradecer meu avô, me despedi dele. E com uma paz. No dia seguinte, a notícia, 7 da manhã, ligaram. E eu confesso aos irmãos que quando meu pai morreu até hoje, eu não chorei a morte dele. Pastor Moisés, você foi no sepultamento, no velório? No velório? Foi no cemitério. O culto dele, não sei quantos conhecem a igreja Batista de Éden, vamos supor que aqui estava o caixão. Quem participou daquilo não foi um culto fúnebre de despedida, foi um culto de gratidão. O pessoal da música foram em peso. Assim,
quem eu entrava na igreja, isso aqui realmente é um velório? Não é um velório, era música. Eu só chorei ali no momento pelas mensagens das músicas, né? Porque nessa hora, céu, onde eu vou morar, e a gente faz a reflexão, aí me emocionei. Mas aquela dor da perda de um pai, eu não tive. E vou estar lendo o último texto e o porquê eu falei sobre gratidão. Porque o meu coração, o tempo todo, estava grato a Deus pelo pai que eu tive, pelo aquilo que ele me ensinou. Hoje, eu estou firme na palavra do Senhor, não é porque meu pai falou. É porque ele viveu e o exemplo eu tive. E o texto que eu deixo para os irmãos para encerrar, é o seguinte, alguns textos. Gratidão. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Gratidão. Você tem feito algum pedido, está passando por uma situação, você já orou a Deus e Deus ainda não respondeu? Olha um segredo aqui. Começa a agradecer a Deus por isso. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Efésios 5:20. Dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça por tudo. Por que eu devo dar graça? Porque é a vontade de Deus, é boa e perfeita, é a vontade dele. Ele manda a gente dar graça. E 1 Tessalonicenses 5:16, 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Meus irmãos, quer permanecer firme? Seja grato. Quer permanecer firme? Olha para quem Deus realmente é. Quer permanecer firme? Cria memórias com Deus. Cria experiências com Deus. Porque no momento da dificuldade, você não vai olhar para a dificuldade. Você vai olhar para aquilo quem Deus é. Você vai olhar pelo aquilo que Deus já fez e vai fazer na sua vida. Mesmo que você morra sem você ter recebido, mas a sua vida vai viver de acordo com como já recebeu. Porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. E se você for lá na galeria da fé, quando começa a relacionar, muitos viveram na fé, mas morreram sem cumprir a promessa. Mas o que importa não é o que acontece, é como a minha postura diante de Deus. E a nossa postura para permanecer firme é saber quem Deus é e ser grato pelo tudo que Ele fez e é na nossa vida. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é muito clara. Quem Tu és, Senhor. Tua palavra é muito clara, Senhor, como nós devemos andar, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu não sei a vida de cada um aqui, mas como eu sempre peço a Ti, Senhor, a palavra que eu levar esteja pelo menos uma pessoa que esteja precisando, Pai. Pai, eu não sei a causa que as pessoas estão passando aqui, quais as dificuldades, Senhor. Mas, Senhor, Tu é bom, Senhor, Tu é misericordioso, Tu é fiel, Senhor. Ó Pai, que essa pessoa, se ela não tenha uma experiência contigo, ela possa ter nessa noite essa experiência, Pai. Criar memórias contigo, Pai. Ó Pai, esses irmãos que já têm uma experiência contigo, que o Senhor possa estar, Senhor, cada vez mais mostrando a ela que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E nós Te agradecemos por isso. Obrigado pela essa oportunidade. Em nome de Jesus que eu Te oro e agradeço, ó Pai. Amém, Pai.
Meus irmãos, Deus abençoe nosso irmão Leonardo. Trouxe essa palavra extremamente batista, né? Extremamente batista. Esse batista é batistão mesmo, né? Mas uma palavra que veio trazendo um assunto muito interessante para nós, que estamos lutando para permanecermos firmes, porque em determinado momento da nossa luta, irmãos, quando atinge esse ponto, de fato, muitas pessoas têm esmorecido. Hoje mesmo estivemos, né? Mas aí a Ana que esteve mais de frente. Encontramos um casal. Esse casal conheço essa menina desde criança, né? Foi moradora da nossa rua. Casado, o rapaz também filho de presbítero na época, depois o pai já faleceu como pastor, criado no Evangelho, os dois, ambos, casaram, chegaram a ser pastor e missionária do Ministério de Madureira, e hoje os dois estão na Umbanda. E a razão? Que aconteceu coisas, na linguagem dela, né? Que onde estava Deus? Não souberam passar por esse momento de infortúnio. No mundo tereis aflições. Essa é a razão de nós termos que permanecer firmes. Permanecer firmes. Porque Deus tem todas as razões para fazer conosco, irmãos, para nos tratar, para nos dar ensinamento, nos trazer ensinamentos, crescimento. Agora, se nós não estivermos firmes naquilo que o Senhor fala conosco, nós não resistiremos às tentações, nós não resistiremos às pressões do adversário, porque é uma luta espiritual. Enquanto ele falou uma coisa que é interessante, né? Eu não tinha pensado nisso até o momento. A forma como nós olhamos. E no capítulo 3, verso 25, Jó ele se expressa assim: o que eu temia me sobreveio. Né? Quando ele falou, eu lembrei de Jó, que ele falou: o que eu temia me sobreveio. Quer dizer, a forma como ele tinha medo, aquilo aconteceu nessa vida. Vale a pena olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Fica de pé, irmãos, fica de pé. Vamos fazer oração?